Fala pessoal, então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês esse rádio CB58 da marca QYT. É um rádio PX portátil, tá? Com muitos recursos legais e eu vou mostrar todos eles para vocês nesse vídeo. E também a gente vai verificar a desempenho desse rádio no monitor de serviço. Vamos fazer alguns testes, vamos falar das especificações, vamos explicar as funções aí do menu. Então, esse vídeo está imperdível, a gente vai tentar aqui trazer o máximo de informações possíveis sobre esse modelo, tá? Vamos destrinchar ele de todas as funções, todo o seu hardware, fazer aqueles testes, tá? Então, tá imperdível esse vídeo, não perca aí, acompanhe até o final, deixa aí o seu like também se você gostar e o seu dislike também se você não gostar, tá bom? Então, vamos aqui começar a mostrar para vocês aqui tudo sobre esse rádio QYT CB58. Bom pessoal, então falando aqui das características desse rádio, ele é um rádio de 4 watts, tá? Com 40 canais, e também a gente tem a opção de desbloquear esses 40 canais para ele trabalhar em outras bandas, tá bom? Eu vou ensinar isso aí nesse vídeo também, então não perca. Então 40 canais, 4 watts de potência, e a bateria desse rádio ela é uma bateria de recarregável de 4.100 mAh. E também ele tem a opção de vir com um case, tá? Que é o caso desse aqui. Tá? Então esse rádio aqui ele está com um case, não está com a bateria. Tá? Então aqui abrindo o case, originalmente ele era um case desenhado para pilhas, né? Para você utilizar pilhas. Só que nesse caso aqui, ele está adaptado para utilizar uma fonte externa. Então a gente remove essa capinha aqui e aqui tem um fio soldado que vai direto na fonte, tá? Onde a gente vai alimentar aqui com 12 volts para que ele funcione aí com a fonte, tá? Também pode ser usado, essa adaptação pode ser feita para ser usado ali no acendedor do veículo, tá? Você pode ligar ele no 12 volts do carro e você vai ter o rádio ali funcionando na bateria aí do carro, se for o caso, né? A polarização aqui é positivo, fica aqui para o meio, né? E o negativo para a lateral, tá? Então quem quiser fazer aí essa adaptação no case, pode utilizar aí essa ligação. Ou então, tem a opção dele vir com a bateria recarregável, tá? Lógico que o preço vai ser maior, né, e tal, mas tem essa opção aí, tá? Nesse caso não tá, então a gente vai testar ele com a fonte, tá? Deixa eu colocar aqui tudo de volta. Vamos falar aqui do modelo dele. Ele é um rádio QYT CB58. A faixa de frequência, como vocês veem ali, é 26965 a 27405, com a potência de 4 watts e a tensão ali de 12 volts, tá? Aqui no rádio a gente tem os seguintes botões. A gente tem botões e conexões, né? A gente tem aqui a conexão da antena, que ela é uma antena bastante pequena, né? Com conexão BNC. Tá? A gente tem aqui o botão que vai fazer a mudança de canais e também a navegação no menu do usuário. Aqui a gente tem o botão de liga e desliga e volume do rádio. Nas laterais a gente tem o PTT. Aqui a gente tem uma lâmpada que serve, é um LED, né, na verdade, que tem aqui em cima e serve para iluminar. É muito útil isso aqui. Tá? Deixa eu aproveitar e fazer aqui uma demonstração de como essa luz ela é importante, ajuda muito aí em situações, né, que você precise iluminar. Bom, vou apertar aqui, ó, na lateral, acendeu. Deixa eu apagar minha luz da bancada aqui para você ter uma ideia melhor, tá? Então tá aqui, ela é bem forte, tá? Ajuda bem aí a iluminar aí, muito útil essa luz, tá? Então acender aqui minha luz. Então eu vou desligar aqui a lâmpada, é só apertar novamente, desligou, tá? E aqui a gente tem um botão, que é um botão call, tá? Do lado de cá a gente tem as conexões, tá? Então a gente tem aqui, por baixo desse protetor de conector, as funções de speaker, mic e TC, que seria o cabo de programação para você programar o rádio via software, tá? Então aqui nesses dois conectores você pode conectar
um PTT externo, tá? Depois eu vou mostrar para vocês aí, tá? Tem a opção aí de utilizar um PTT externo, também é uma boa pedida aí, no caso se você não tem como ficar segurando o rádio, você pode utilizar aí um PTT externo, tá bom? Então essas aí as conexões. Só fazer uma pequena observação com relação à antena. É lógico que a antena pequena, tá? Ela tem um ganho menor, tá? Do que uma antena grande, isso é óbvio. Então não espere que você vai ter com essa antena um alcance muito grande, tá? O alcance vai ser bem reduzido devido também ao tamanho da antena. Mas esse rádio, você pode comprar a antena um pouco maior, antena de ganho, né? Com um ganho maior, e aí você consegue um desempenho um pouco melhor, ou então utilizar uma antena externa, tá? Tem aqui a porta BNC, é só colocar ali o conector e utilizar uma antena externa também, que pode aí aumentar o desempenho aí de transmissão e também da recepção, tá? Bom, então aqui a gente tem algumas funções aqui de botões aqui no painel frontal, que é o botão aqui que muda o modo, tá, de AM FM, é só você apertar, ele vai ali, ó, cada vez que você aperta ele muda o modo. Botão de scan, esse botão ele serve para escanear aqui os canais, obviamente, né? Então aperto aqui, ele escaneia, eu posso parar aqui o scan. Botão de emergência, que ele vai ali para o canal 9 ou para o canal 19. Se aperta uma vez vai para o canal 9, aperta outra vez para o canal 19 e aperta mais uma vez, ele volta para as frequências normais. Então vou fazer aqui, estou no canal 33, vou apertar o emergência, ele foi para o canal 9, apertei novamente, foi para o 19 e apertei mais uma vez, foi para o 33. Lembrando que o canal 9 e 19 são canais de emergência, portanto isso aqui é um atalho para você ir para os canais de emergência. E aqui a gente tem um botão de memória, tá? Que a gente vai explorar essa função depois aí, tá? Aqui a gente tem um botão de menu que vai entrar ali nas funções ali de menu do rádio. Depois a gente vai passar todas essas funções aí, tá? Aí você aperta aqui o botão de função e aí você altera aqui a função que você quer alterar, tá? Cada vez que eu giro ali o encoder, ele troca a função, tá? Para entrar na função é só você apertar OK. E aí ele fica verdinho, aí você vai lá de novo com o encoder e troca ali o ajuste, tá? Então vamos deixar esse NB aqui on. Para confirmar, aperta OK, ele saiu verdinho, volta para a função, aí você pode continuar trocando de função ali. Pode ligar, por exemplo, o bip aqui, tá? Perdão. Deixa eu sair daqui. Tem aqui, eu não vou passar todas as funções agora, que eu quero mostrar detalhadamente elas uma por uma, e aqui você sai do menu, tá? Então depois eu vou passar aqui todas elas explicando cada função, o que que é, o que que faz, tá? E por enquanto, só mostrar aí para vocês aí esses detalhes iniciais aí do rádio, tá? Aqui está o case, como eu falei, não é uma bateria, tá adaptado aqui para a gente ligar na fonte, mas ele tem aí a opção da bateria de 4.100 mAh, recarregável. Deixa o rádio um pouquinho mais caro, mas na minha opinião é muito mais prático. Bateria recarregável dessas tipo pilha ou pilha propriamente dita, eu não acho uma boa ideia, porque o consumo dele ele gira em torno de 150 mAh aqui em recepção, né, no caso sem áudio, né, só com a tela acesa, e em transmissão ele gira ali em torno de 2 amperes. Opa, não caia. Deixa eu só confirmar aqui para vocês aqui, ó. Deixa eu passar agora quanto de consumo em transmissão. Não, eu falei 2 amperes, mas é menos, tá? Em torno de 780 miliamperes ali, tá? É o consumo dele em transmissão, isso com a antena original, tá? Então vou passar aqui agora as funções do menu dele, todas as funções. Vamos começar aqui pela primeira função, que é a função do Squash, tá? Então apertei aqui o menu, estou aqui na função Squash, eu vou apertar a tecla OK, ele ficou verdinho ali, e aí eu faço o ajuste do Squash aqui com o encoder, tá? Aqui abriu o Squash, eu vou deixar ele aqui no 13,
que é o ajuste aqui que eu já testei antes. Aqui tem um macetinho aqui nessa função do Squash, que eu fiz aqui um ajuste manual do Squash, mas só que ele tem uma função bem interessante, que é a função do Squash automático, tá? Então como é que funciona isso? Eu entro lá na função, eu vou apertar o OK e segurar. Tá vendo? Aí ele mudou para ASQ, que é o Squash automático, tá? Então tem essas duas opções. Esse ASQ, ele também tem um ajuste, tá? Você pode ajustar aqui digamos assim, a sensibilidade dele. Então ele vai aqui de 1 a 5, tá? De 1 a 5 não, na verdade vai até mais. Eu deixei aqui no 5, que é o valor padrão, tá? Então tem essa função aí que é bem interessante. Você pode deixar ele automático ou você também pode deixar ele manual, tá? Para voltar para a função do Squash manual, você aperta aqui na função Squash o OK até aparecer ali o SQL. Lembrando que para mudar, você não pode entrar aqui na função, ó, ficar verdinho e apertar, porque aí ele não vai, tá? Tem que ser com ele branquinho aqui, aí você aperta OK e ele muda ali o modo para Squash automático ou Squash manual. Vou deixar aqui no manual, mas você pode deixar no automático. Vou mudar a próxima função aqui, que é RFG. Esse RFG é o ganho de RF da recepção, tá? Então as opções aqui são desligado, aí você tem valores aqui que você pode ajustar, tá? Ou você pode deixar aqui na opção automático, tá? Então eu vou deixar aqui na opção automático, tá? Vamos para o próximo menu. Esse aqui é o menu do display, tá? Então eu estou aqui no modo canal, tá? Então eu posso alterar aqui para frequência, né? O display fica mostrando a frequência ou fica mostrando o canal, tá? Lembrando que aqui no modo, quando ele mostra a frequência, ele também mostra o canal aqui do lado, tá? Só que menorzinho, tá? Então quando eu mudo aqui o canal, deixa eu sair aqui. Quando eu mudo aqui o canal, ó, ele muda a frequência ali, mas o canal também muda, tá? Então eu acho mais interessante, bom, vai depender do gosto de cada um, né? Você pode deixar ali no modo frequência ou aqui no modo canal, tá? Eu vou deixar aqui por enquanto no modo frequência. Vamos para o próximo menu, que é o menu 4. O menu 4 é a função NB, tá? É um filtro de recepção, tá? Então você pode deixar ele ligado ou desligado. Eu vou deixar ele ligado aqui, tá? A próxima função aqui é o RB. Essa função, pessoal, eu não consegui descobrir o que é essa função. O manual desse rádio, ele é muito resumido, ele não explica as funções, então você meio que tem que adivinhar o que é, ele não menciona o que faz cada função, né? Ele só explica como você acessa ela, mas não explica o que é a função. Então essa função aqui eu não sei o que é, se alguém souber pode colocar aí nos comentários. Os ajustes que ela tem são esses aqui, tá? Vai de 1 a 5 ou off, vou deixar em off, tá? Se alguém souber, coloca aí nos comentários. A próxima função aqui é o save, tá? Essa função, ela tem o objetivo de reduzir o consumo de energia do rádio. Então, eu vou colocar aqui no save 2, ele só tem duas opções, save 1, save 2 ou desligado. Vou deixar aqui no save 2. Então, ele faz o seguinte, quando você aciona essa função, ele vai dar uma apagada no display, tá? Viu ali? Ele apaga e volta. Isso tem o objetivo de reduzir o consumo de energia e aumentar a durabilidade da bateria, tá? Então vou deixar desligada essa função aqui. Próxima função aqui é a função HIC. Essa função também eu não descobri o que é. Se alguém souber, coloca aí nos comentários, tá? A próxima função aqui é a função BIP. Essa função ela aciona esse bip aqui, tá? Toda vez que você muda algum parâmetro aqui ou entra no menu, ele toca esse bip. Eu vou deixar desligado, tá? A próxima função aqui é o TOT.
Essa função também eu não descobri o que ela faz, tá? Se alguém souber também pode colocar aí nos comentários. E essa função aqui, ela, embora eu não saiba exatamente como ela funciona, eu tenho uma ideia mais ou menos, que é o seguinte. Ela está relacionada com a função de scan, tá? Então, quando a gente está com essa função selecionada aqui na opção SQ, você consegue fazer o scan do rádio normal. Se você colocar na função TI, eu não consegui escanear o rádio, tá? Então, só para você ter uma ideia, eu vou colocar aqui, ó, na função SQ e vou escanear o rádio, ó. Vou pedir para escanear. Ele vai escanear normal, tá? Agora eu vou entrar aqui na função e vou alterar para TI. Agora eu vou tentar escanear o rádio, ó, e ele não vai. Posso apertar aqui, não escaneia, tá? Então, eu não sei exatamente o que faz essa função, mas o efeito que eu senti foi esse. Quando você muda para a função TI, você não consegue funcionar a função scan. Quando você muda para SQ, aí sim você consegue acionar aqui a função scan normalmente. Cadê? Aí ela funciona a função scan, tá? Então, também quem souber que o que faz exatamente essa função, pode também comentar aí. Como eu falei, o manual não explica muita coisa, tá? Vamos para a próxima função. Essa função aqui, ela também está relacionada à função de scan. O que funciona isso aqui? Quando você seleciona aqui 5 segundos, esse 5S aqui seria 5 segundos, ele tem a opção aqui de 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, eu vou colocar aqui 5 segundos, tá? E vou fazer aqui o escaneamento aqui do rádio. Vou deixar ele escaneando, vou colocar o rádio aqui. Vou transmitir aqui com outro rádio no canal 20 aqui, tá? Vou apertar o PTT do outro rádio ali, ó. Deixar ele chegar lá no canal 20, que ele vai parar o escaneamento. Pronto. Parou o escaneamento aqui no canal 20, ele vai demorar 5 segundos para ele retomar o escaneamento automaticamente. Então, ó, passou 5 segundos, ele retoma o escaneamento. No caso, depois que ele detectou um sinal, né, ele parou o escaneamento, aí ele vai, quando parar de transmitir lá, ele vai contar 5 segundos e vai retomar o escaneamento. Então, se você colocar aqui 5 segundos, aí ele vai demorar 5 segundos. Se você colocar 10 segundos, ele vai demorar 10 segundos para retomar o escaneamento e assim por diante, tá? Você vai ajustar esse tempo aqui, tá? A próxima função é não, aqui já terminou, né? Então ele voltou lá para a primeira. Então, em resumo, o menu do rádio é isso, tá? Algumas funções, como eu falei, eu não tenho a especificação do que ela realmente faz, como essa daqui, por exemplo, a função 5, a função 7 e a função 9, tá? 5, 7 e 9. Essas três funções aí eu não tenho eu não sei o que elas fazem, tá? Mais uma coisa que eu posso dar uma dica aqui, né, em relação ao menu, na função de scan, né, você coloca aqui o rádio para escanear, ele vai escanear normal, tá? Aqui tem uma opção bem interessante. Deixa eu colocar aqui no modo canal, que fica melhor para visualizar o que eu vou mostrar aqui agora. Isso aqui já é uma dica que é bem interessante. Uma função, na verdade, muito útil, né? Deixa eu colocar aqui, cadê? Display. Quero colocar aqui no modo canal para facilitar a visualização aqui do display. Então, veja bem. Aqui tem uma letra S aqui azul, né, no canal 4. Se eu vim aqui, eu quero fazer o seguinte, como que funciona isso aqui? O que eu quero mostrar aqui agora. Quando você faz o scan aqui, ele vai escanear os 40 canais aqui, né, continuamente. Se eu quiser tirar um canal da lista, vamos supor que eu quero tirar aqui o canal 5, tá? Eu não quero que
que ele escaneie o canal 5. Então eu vou aqui no canal 5, aperto a tecla Scan e seguro ela até sumir o nomezinho S lá, a letra S lá do display. Então eu apertei e segurei, sumiu, eu tirei o canal 5 da lista. Então eu posso tirar quantos canais eu quiser. Eu vou tirar aqui o 6 também, tirar aqui o 7, o 8, o 9 e o 10. Tá? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o rádio para escanear e você vai ver que quando ele chegar no canal 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ele vai pular e não vai escanear esses canais. Então vamos lá, vou colocar aqui, ó. Tá escaneando, tá? Tá na sequência certinho. Depois que chegar no 40, observe bem o que vai acontecer, ó. Você viu que ele deu um pulo ali? Ele saltou aqueles canais que a gente tirou da lista. Tá? Vamos de novo aqui, ó, 40, 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele pulou direto lá e tirou, e não passou por aqueles canais que a gente tirou da lista. Tá? Se quiser colocar de volta na lista, é bem fácil. A gente para o scan, vai lá no canal que está fora, tá? Para você saber o canal que está fora, se você ir rodando o canal aqui, ó, onde some a letrinha ali, é porque está fora. Então, tira aqui o canal. Vou colocar de volta o canal 16. Tá? Então, aí ele já está na lista de novo. Então, essa é uma função bem interessante aí do menu. Agora eu vou também falar o seguinte. Sobre ainda aquela função... sobre aquela função do Squash lá, né, que é a função número 1. Aqui, por exemplo, está no Squash manual, né, então ele está fechado. Vamos supor que você queira abrir o Squash aqui, mas seria muito trabalhoso você entrar aqui no menu, alterar aqui o valor do Squash até ele abrir, né? Olha só, abriu aqui, né? Então o que acontece? Aqui na lateral do rádio tem a tecla Call, tá? Então se eu apertar essa tecla, olha o que acontece, ó. Ele abre o Squash do rádio, tá? Diretamente. Se eu apertar de novo, ele fecha o Squash do rádio. Então essa é uma função interessante quando você está trabalhando com sinais muito baixos, está recebendo sinais muito baixos, você pode apertar essa tecla para que o rádio abra o Squash sem você precisar entrar no menu, tá? Isso é uma função aí bastante interessante. Agora eu vou passar também uma dica, né, que seria o desbloqueio do rádio, né? Então a gente tem aqui o seguinte, o rádio está trabalhando aqui de 26965, que é a frequência do canal 1, deixa eu colocar aqui, canal 1, 26965 até 27405, que é o canal 40, né? Só que você pode modificar essas frequências da seguinte forma. A gente vai apertar aqui a tecla função, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer com a mão só, e ligar o rádio. Deixa eu ver se vai dar. Vamos apoiar aqui. Ó, com a tecla função apertada, aí eu liguei o rádio e ele veio aqui nessa tela. Então aqui eu consigo mudar o país, né, para onde o rádio ele vai funcionar, tá? Então aqui no manual do rádio tem ali as especificações de frequências de cada banda, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, tá? Então aqui, ó, se eu escolher aqui a opção EU, que é o que já estava no rádio, né? Então a gente tem os 40 canais normais aqui, tem as frequências tudo certinho. E observe que ele tem aqui o modo FM e o modo AM, tá? Nessa opção EU. Vamos supor que eu mude aqui para a opção CE. Eu vou ter as frequências, tá? Elas são todas iguais, as frequências do 1 ao 40. Só que observe que ele vai ter só o modo FM, tá? Nos próximos aqui, ó, se eu escolher a opção U, tá? Essas opções aqui, pessoal, são essas aqui que você vai selecionar aqui, ó. Ó, tá vendo? Então, são essas opções. Então, vamos lá. Se eu escolher a opção U, ele vai estar do canal 1 ao 40.
AM e FM normal, tá? E as frequências também vão ser iguais. Se eu vim aqui, perdão pessoal, aqui no U, ele começa as frequências iguais, só que, não, tá certo, desculpa, no U tá certo. É aqui na 1, 2, 3, 4, né? Então aqui no 1, 2, 3, 4, que é a função PL, na opção PL, ele vai do 1 ao 40, AM, FM, né? Só que veja que as frequências aqui, elas já começam a ficar diferentes. Ó. Aqui é 26965 no canal 1, aqui já vai ser 26960, tá? Então as frequências aqui, elas são diferentes, tá? E aqui nessa opção I2 aqui, as frequências, elas são iguais até certo ponto, mas aqui em cima, elas têm diferença aqui a partir do canal 27, tá? E outro detalhe é que aqui só funciona no modo FM, tá? Aí aqui também tem outras bandas aqui. Aqui uma interessante aqui é essa banda, essa configuração DE, que ele tem do canal 1 ao 40, né, as frequências aqui do canal 1 ao 40. E é tudo certinho, né? E aí, além do 1 ao 40, ele tem do 41 ao 80. Então são 80 canais quando você coloca nessa opção DE. Do 41 ao 80, ele vai pegar o que seria equivalente à banda D de um rádio Voyage, né, daqueles outros rádios lá. Então ele vai pegar o que seria a banda C. Tá? Então ele vai ter a banda D normal aqui, os canais tudo certinho. E aqui do 41 ao 80, ele vai ter o equivalente à banda C. Porém, aqui só vai funcionar em FM, tá? E aqui nessa última opção, a IN, né? A gente tem também aí as frequências, tudo certo, até o canal 27. Porém, depois do canal 27, ele não tem frequência mais. Então, ele só vai ficar do canal 1 ao 27 se você escolher essa opção IN. Então, aqui eu vou deixar na opção de fábrica que veio aqui, né? Que é a opção EU, tá? E vou deixar nessa opção, que é a opção de fábrica, tá? Então, esse é um modo de você alterar as frequências do rádio. Tem um outro modo que você consegue alterar, porém via software. Porém, eu não tenho o cabo de programação, tá? Então, eu não vou conseguir mostrar para vocês nesse primeiro momento. Depois que eu conseguir o cabo de programação, eu posso mostrar aí num vídeo futuro. Então, esse é o desbloqueio aqui das frequências do rádio aqui. E tem uma outra opção interessante aqui no menu, que é o seguinte. Se a gente ligar o rádio com a tecla AM/FM apertada, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Ó. Ele tem essa opção Power Display On. Se eu colocar veja que ela está em On, né? Se eu colocar em Off, né? O que vai acontecer? Quando eu ligar o rádio, olha só, ele não vai ter aquela tela de inicialização, ele já vai vir direto aqui na tela de operação mesmo, tá? Então vou voltar lá para o ON, para a gente ver como que estava. Vou desligar o rádio, aperto, seguro a tecla AM/FM, ligo o rádio com ela apertada. Agora eu vou colocar em ON, tá? Aperto OK. E agora, quando você ligar o rádio, ele vai vir com essa telinha ali, ó. Vou fazer de novo aqui. Com essa telinha inicial aqui, tá? Então, esses macetezinhos aí que a gente tem aí em relação ao menu. Infelizmente, eu vou ficar devendo a configuração no software, porque eu estou sem o cabo de programação, tá? Agora eu vou fazer alguns testes aqui no monitor de serviço, para a gente verificar a potência do rádio, como que é, tá? Então, vamos para esse teste. Eu vou preparar tudo aqui e já volto. Bom, pessoal, então eu vou fazer agora o teste aqui no monitor de serviço. Estou com o monitor de serviço já ligado ali. Vamos fazer primeiro o teste de potência de transmissão, né? O rádio promete 4 watts de potência, então vamos ver se ele dá realmente os 4 watts. Então, vou colocar o rádio aqui em transmissão. O rádio está em transmissão. Temos lá a potência de 4.2 watts, tá? A frequência está 26.96499, então tá um valor muito próximo ali do 965, né?
A estabilidade de frequência dele parece ser muito boa, tá? Muito boa mesmo. Então, ele tem aí a potência que promete realmente dar essa potência, e a frequência está ali muito próxima do 965, tá? Agora eu vou fazer um teste aqui de recepção, tá? Então eu vou gerar um sinal aqui. Já está configurado aqui para mim gerar um sinal de 26965, 100 microvolts, modulado por 1 kHz, que é a frequência do canal 1, tá? Então o rádio está aqui recebendo, tá? Está recebendo aqui, mas eu quero fazer um teste. Estou com 100 microvolts, eu vou reduzir esse sinal para 1 microvolt. Por que 1 microvolt? Porque é a sensibilidade que o manual do usuário diz que ele tem ali do sinal mais fraco, né? Então veja que eu reduzi o sinal lá e ele parou de sair o áudio aqui, porque o sinal não é suficiente para abrir o squash que eu ajustei. Então eu vou aproveitar e vou entrar com aquela função do call aqui para me abrir o squash, ó. Cadê? Abrir o squash, tá? Ele está chiando, por quê? Porque o sinal que eu estou gerando lá agora é um sinal muito fraco, né? E eu quero aproveitar esse sinal fraco para me mostrar aquela função que foi essa daqui, ó, função RF Gain, tá? Tá no automático. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou mudar aqui, ó, pro 30. Veja que o sinal sumiu, né? Ó, automático tem sinal. No 30 sumiu, tá? Ou no off também tem sinal. Agora veja bem que é interessante nesse menu aqui do controle de ganho de RF, que se você aumentar o número, ele vai reduzindo o ganho, tá? Ó, quanto mais você aumenta o número, mais ele reduz o ganho, tá? O ganho de recepção. Veja que aqui, ó, se eu, ó, até aqui no 3 tem sinalzinho bem fraquinho. Vou aumentar aqui um pouco para deixar um sinal mais forte, ó. No 3 aqui tem sinal. Ó. Cara, mudei de canal aqui, calma aí. Deixa eu entrar aqui de novo. No 3 aqui tem sinal. Se eu for aumentando, ó, ele vai perdendo o sinal. Ó. Aqui já perdeu, tá? Então, quanto mais você aumenta o número aqui dessa função RF Gain, mais você diminui a sensibilidade do rádio, tá? Então, o ideal aqui é você colocar ou em automático, tá? Ou então aqui na opção desligado, tá? Então, vou deixar aqui no automático, que aí ele faz o controle automático ali do ganho do controle de ganho, tá? Então, só para mostrar aí essa função do RF Gain atuando na prática, tá? Bom, então o rádio realmente tem os 4 watts ali, tem a recepção está ok, né? A potência também está ok. Deixa só eu verificar aqui, colocar aqui 100 microvolts. Quero verificar aqui, ó, se o indicador está marcando corretamente, está marcando ali um pouquinho depois do S9, né? Deveria estar sendo S9, mas está ok, tá? E na opção de transmissão, eu vou colocar o rádio em transmissão. Veja que ele está marcando lá 4 watts, tá? E a SWR ali está marcando 1, tá? Com a antena do rádio, deixa eu colocar ela aqui, a SWR fica em 2, tá? Vou mostrar aqui, eu coloquei a antena original, vou apertar aqui para transmitir e a SWR aumenta para 2 porque estamos usando aqui a antena original aqui do rádio, tá? Bom, então eu acho que é isso. Com isso a gente consegue configurar aí as funções do rádio, né? Fazer todas os ajustes aí que forem necessários, tá? E passar aí por todas as funções do menu, tá? Eu acho que eu consegui passar aí de uma forma bem clara. Eu ainda quero também mostrar que esse rádio tem a opção de você usar um PTT externo, tá? Deixa eu só pegar ele ali e vou ligar aqui para você dar uma olhada.
Bom, então eu vou utilizar aqui esse PTT da Baofeng, tá? Ele vai funcionar perfeitamente lá, tem a mesma conexão, é só a gente abrir aqui a conexão lateral, a proteção, vou conectar aqui o PTT, e, deixa eu ver, acionou aqui a luz sem querer. Conectei aqui o PTT na lateral, então vamos apertar aqui, ó, tá em transmissão, tá? Se eu abrir o Squash aqui, o áudio vai sair aqui no PTT agora, tá? Então é aí uma função bastante interessante. Você pode manter o rádio preso em algum suporte, tá? E utilizar aí o PTT para você se comunicar com mais facilidade, tá? Então, mais essa função aí que eu queria mostrar para vocês, tá? É uma pena que eu não tenha aqui o cabo USB para a gente poder explorar ali as funções do software do rádio também, que seria bastante interessante, tá? Tem uma coisa que eu não falei nesse rádio e eu não tenho como fazer isso sem o cabo de programação, que é a função CTSS, tá? Deixa eu achar aqui. Cadê ela? Calma aí, pessoal, deixa eu achar aqui. Então, tem alguns códigos aqui de tons, né, ou subtons, e com esse tipo de código, o que você pode fazer? Mas aí eu precisaria do software para demonstrar, então só vou falar aqui o que pode ser feito. Por exemplo, vamos supor que você está aqui no canal 1, né, e você tem outra pessoa que você está conversando, e aí você quer conversar só entre vocês e não quer aí que outra transmissão interfira na conversa de vocês. Então, você pode configurar esses tons, subtons na verdade, né? Então, o rádio só vai receber o sinal daquele outro rádio que estiver transmitindo o mesmo tom que você configurou no seu rádio, tá? Então, você não vai conseguir ouvir a conversa de outras pessoas. O squash do seu rádio não vai abrir se outra pessoa estiver falando, e sim somente aquela pessoa que estiver com a configuração igual à do seu rádio. Isso é bastante interessante porque evita que o seu squash fique abrindo por outra transmissão que você não está interessado, tá? Só que isso eu não tenho como demonstrar aqui. Primeiro porque eu não tenho cabo de programação, essa função teria que ser programada por lá. E também porque eu teria que ter outro rádio que tenha essa função também, para a gente poder fazer o teste. Porque se eu tentar fazer o teste com um rádio comum, não vai dar certo, porque esses rádios comuns não têm essa função, tá? Então isso é uma função muito interessante, muito mesmo, eu gostaria muito de mostrar para vocês na prática, mas infelizmente eu não tenho nem o cabo de programação e nem um outro rádio desse para a gente demonstrar, tá? Mas só para você saber que existe essa função, inclusive ela está presente também no rádio AT6666, como opcional, tá? Então ela tem que vir com esse opcional instalado. Então esse rádio ele é interessantíssimo, tá? E espero aí que eu tenha esclarecido aí a maioria das dúvidas. Eu sei que ficou algumas funções ali pendentes, que assim que eu tiver a informação correta, eu vou talvez fazer um outro vídeo mostrando aí o que são aquelas funções que eu não consegui ali descobrir o que é, tá? Mas então é isso, eu acho que eu consegui passar tudo para vocês aí. Espero que tenha sido útil. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, né? Se inscreva aí no canal se você não é inscrito, e até o próximo vídeo.